Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Éder. Estou aqui hoje para falar sobre como conseguir aumento de salário. Se eu se acomodar, vou conseguir um aumento de salário? E aí? Você pode conseguir um aumento de salário se você se acomodar, se você não se esforçar, se você não se dedicar ali. Você pode conseguir um aumento de salário. Existe o dissídio, isso já é um aumento de salário de certa forma, mas tirando a brincadeira aí do dissídio é o seguinte. Você pode ficar tranquilo, só fazendo sua atividade ali, na boa, tranquilo, sem sair da zona de conforto. Só que o que acaba acontecendo é o seguinte, você pode acabar ganhando um aumento de salário por tempo. E isso, geralmente, é um aumento de salário bem baixo. Entendeu? Bem baixo mesmo. Então, nada de errado se você quiser ficar no seu trabalho ali, tranquilo, atividade que você está fazendo. Não tem problema. Por mais que nossos vídeos aqui sempre falem de como você deve se dedicar, comprometer para você conseguir aumento de salário, não tem nada de errado se você não quer. Pelo contrário, quando você está tranquilo ali na sua atividade e outra pessoa quer ali, está mais ambiciosa de conseguir aumento de salário, a discrepância, a diferença vai mostrar na hora. Então, o que acaba acontecendo? Se você quer ficar tranquilo na sua atividade, essa atividade para mim tá ótimo, só que eu quero um aumento de salário, é mais difícil, não é impossível. Porém, se vem um aumento de salário, é bem baixo. Então, esteja preparado para o seguinte: o crescimento de alguém que está ali tranquilo, sossegado na atividade é bem baixo ou nenhum, entendeu? Então só pensa o seguinte, não tem nada de errado, pode, cada um escolhe o jeito de trabalhar, mas assim, não ache ruim se você não conseguir aumento de salário, se você está ali só fazendo o que você foi contratado. Não tem problema se você quiser isso, mas não ache ruim se você não conseguir aumento de salário, porque você está fazendo o que você foi contratado. Se você está fazendo o que você foi contratado, você está sendo pago já por aquilo. Então, não tem nada de errado, mas você não pode achar ruim se não vier aumento de salário. Mas se vier, já de antemão eu te digo, é baixo o valor, não é alto. Então, esse vídeo é bem rápido, só para falar sobre isso, que assim, se eu ficar só fazendo o que eu fui contratado, posso conseguir aumento de salário? Pode, nada é impossível. É provável? Não, não é provável. Tem problema de eu ficar assim? Não, não tem problema. Só não pode achar ruim se não vier um aumento de salário. Porque se vier, provavelmente vai ser bem baixo o valor. Quais as opções que eu tenho para conseguir um aumento de salário? Resumidamente, são 3 que eu vou falar aqui. Para você conseguir um aumento de salário, dependendo da empresa, você pode falar às vezes: a empresa é difícil, é complicada, eu não sei se eu vou conseguir um aumento de salário. Então você tem que pensar o seguinte: se a empresa é complicada, então eu recomendaria você começar pela primeira opção que eu recomendo aqui, que seria: mude você, se adapte à empresa. Por mais complicado que seja a cultura, você tem que pensar o seguinte: se ela é tão difícil de mudar, se a empresa é tão difícil, então tente se adaptar à empresa, mude você. Tente se adaptar ao método, tente se adaptar à cultura. E dessa forma vai se tornar mais fácil para você conviver com os problemas. Eu sei que é difícil quando você faz mudanças, mas se é assim que é a empresa, é uma opção. Então, a primeira opção para conseguir um aumento de salário, aí eu recomendaria o seguinte: se é difícil, se você acha que consegue se adaptar, adapte a empresa, siga os processos dela, que isso vai abrir portas para você conseguir um aumento de salário. Eu sei que mudança não é fácil, mas você consegue mudar você se você quer se adaptar àquela empresa e conseguir um aumento de salário. Segunda opção: mude a empresa. Se você quer conseguir um aumento de salário e de repente aquela cultura, aquela empresa é difícil, mude a empresa. Não é fácil. É mais fácil mudar você do que mudar a empresa. Mas mudar a empresa também não é impossível.
É claro que cultura é difícil, não é de um dia para o outro que você vai conseguir. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: quando você pensa em mudar a empresa para melhorar, para poder fazer ela desenvolver e, consequentemente, você conseguir o seu aumento de salário, você tem que pensar o seguinte: eu vou mudar a empresa. Então, faça isso, siga nossos métodos aqui, as nossas dicas, que você vai conseguir fazer essas mudanças. Só que tem o seguinte: leva mais tempo. Mas, se você quer e consegue mudar a empresa, mude a empresa. Isso também vai possibilitar ela te dar um aumento de salário. Então, uma das opções é mude a empresa. Para mudar a empresa, não é de uma forma assim forçada. Você tem que fazer uma forma tranquila, leva tempo. Então, se você consegue, mude a empresa para você conseguir o seu aumento de salário. Terceira opção para você conseguir um aumento de salário. É a mais difícil, porque muita gente prefere acabar ficando ou na primeira ou na segunda opção, e a terceira às vezes não tem coragem, às vezes tem muitas dúvidas. Então, o que acaba acontecendo? A terceira opção para você conseguir um aumento de salário é sair da empresa. Se você sair da empresa, você tem a possibilidade de conseguir algo a mais. Porém, você pode ter um problema de conseguir menos. Se você tem um salário razoável, você pode pensar o seguinte: eu consigo mudar e me adaptar à empresa, então eu vou ficar por aqui mesmo. Ou você pode ter a situação: eu consigo mudar a empresa e consigo permanecer aqui. Então, pode ser uma opção. Você tem um salário que não condiz com o que você quer. Então, você pode já de imediato escolher a opção de sair da empresa. É complicado pelo seguinte: quando você sai da empresa, você pode conseguir algo a mais, como você pode conseguir um emprego que ganhe menos. Então, assim, é um risco, é uma possibilidade. Quando você quer sair da empresa, para conseguir um aumento de salário, você tem que estar focado nisso, para que quando você busque um novo emprego, novo trabalho, você já busque para ganhar mais. Então, essa opção ela tem que ser bem consciente, não seja precipitado para você sair da empresa, mas se é o aumento de salário que você quer e a única possibilidade é a saída da empresa, faça, não tenha medo, entendeu? Só que esteja preparado e mantenha o foco para você conseguir isso, que também é possível, entendeu? Nunca vou dizer para você que às vezes a saída da empresa é uma situação ruim. Não, se você está preparado, é uma opção válida, entendeu? E é uma opção de aumento de salário. Então, a última recomendação seria essa: se você não consegue mudar você, se você não consegue mudar a empresa para se adaptar a ela, para você conseguir um aumento de salário, a terceira opção é sair da empresa. Você tem gostado do que você faz? É uma pergunta difícil para muita gente, porém, o que eu recomendo é o seguinte: não necessariamente você tem gostado do que você faz, porém, se você conseguir se adaptar, ou se você realmente conseguir gostar do que você faz, vai ser mais tranquilo, vai ser menos doloroso as cargas horárias que você tem que ficar ali no trabalho. Então, o que eu diria para você? Na minha opinião, eu diria para você tentar se adaptar e gostar do que você faz. Por mais difícil que pareça, não é tão difícil assim de você gostar do seu trabalho. Por quê? Você tem que pensar o seguinte: você está exercendo uma atividade que ela está te remunerando. Então, o que acaba acontecendo? Faça bem feito, faça com comprometimento. Isso vai fazer com que você faça bem. Às vezes, por mais que às vezes você não goste da atividade, você tem que pensar o seguinte: tem outras pessoas envolvidas na atividade. E se você não for educado, não for formal o suficiente, você pode ter problemas, pode ter problemas no seu trabalho. E isso faz com que você tenha mais problemas. Então, além de às vezes não gostar tanto do trabalho, você não vai conseguir seus aumentos de salário. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: se você puder, tente gostar e fazer o seu trabalho muito bem feito. Caso contrário, veja para você conseguir
uma mudança de função. Porém, se você não fizer bem feito aquele trabalho, dificilmente você vai conseguir uma mudança de função. Então, assim, faça bem feito, tente se comprometer com aquilo para que possibilite você mudar para uma função, uma atividade que você possa gostar. Às vezes outra atividade pode parecer melhor que a sua. Você fala, aqui eu não estou gostando, mas pode ser que naquela outra atividade eu goste. E quando você, de repente, consegue para aquela atividade, você fala, nossa, eu acho que a anterior era melhor. Então o que acaba acontecendo é que tente entender bem a sua atividade e a outra atividade que às vezes você está querendo mudar, para que você não se arrependa. E o que eu falo para você é o seguinte, se você quer conseguir um aumento de salário mais fácil, tente gostar do que você faz. Isso já abre possibilidades para um crescimento e uma possível mudança de função. Então, tente se comprometer, por mais difícil que seja aquela atividade, o ideal seria você conseguir gostar do que você faz. Porque daí, geralmente, quem gosta do que faz, fala que nem parece que está trabalhando. Mas se não é isso para você, tente gostar. Não está gostando? Então, pelo menos faça bem feito para você conseguir um outro trabalho que você goste. Por mais simples que pareça a resposta, é isso aí. Não tem muito o que correr, ou você acaba gostando do que você faz, ou caso não goste, se esforce pelo menos para mudar. Não fique naquela situação para sempre. E se você tiver com dúvidas, veja nossos vídeos, você vai conseguir ver muitas dicas de como conseguir um aumento de salário e como conseguir uma promoção aí para mudar de cargo, para facilitar a sua vida aí para um cargo que você goste. Como produzir bastante? Isso pode parecer um pouco abstrato, mas não é. Pode ser complicado, mas não é. Só que vai depender muito do seu feeling a respeito do seu trabalho. Feeling, para quem pode ter dificuldade, é o sentido da sua sensibilidade para entender aquela situação. Então, é como você conhece o seu trabalho. O que acaba acontecendo é o seguinte, se você tem uma determinada atividade, você tem que tentar conhecer todo o processo dessa atividade. Às vezes pode ser uma coisa como um operador de máquina. O que acaba acontecendo? Eu vou dar um exemplo de operador de máquina. Você tem a atividade, mas ela está totalmente interligada na máquina. Então você tem que seguir aqueles prazos da máquina, de execução da máquina. Então o que acaba acontecendo? Você está cronometrado tudo aquilo. Porém, tem sempre atividades que você não vai estar totalmente ligado à máquina. Como, por exemplo, se de repente você tem que buscar um carrinho, se de repente você tem que buscar algum consumível, se de repente você tem que fazer essas coisas. Então, nessa atividade, você consegue otimizar, você consegue produzir mais, antecipando essas situações. Então, se você precisa de um determinado consumível para usar naquela máquina, vá lá, busque ele já com antecedência, para na hora que acontecer a necessidade de utilizar, você já vai e faz a troca imediata. Isso você diminui o tempo de parada. Então, você vai conseguir produzir mais. Digamos que você tem uma certa atividade ali, vamos colocar um exemplo de situação de um pedreiro. Ele carrega os blocos. Só que se ele carregar um por um na mão, ele vai demorar mais tempo. Então, se ele pega um carrinho de mão ou algum outro tipo de carrinho, ele vai carregar vários de uma vez. Se ele carregar os blocos no carrinho, ele vai produzir mais. Consequentemente, ele vai produzir mais. Então, o que acaba acontecendo é que você deve conhecer bem a sua atividade, analisar os pontos fracos daquele processo para que você possa otimizar e ganhar tempo. Às vezes pode ser que você trabalhe em um determinado local e precisa ir, por exemplo, buscar material em outro. Só que se você faz isso várias vezes, você perde tempo. Outro exemplo é você precisa ler vários e-mails e você está com sua caixa de e-mail lotada. O que você pode fazer? Não recomendo, apesar de falar isso aqui, mas eu não recomendo porque, como eu sou da área de tecnologia, eu vou falar que é ao risco da pessoa derramar. Mas, enfim, vamos por exemplo.
você pode estar, enquanto você está tomando uma água ou um café, você vai lendo os e-mails, entendeu? Então, quer dizer, aquela parada que você teria ali para poder fazer essa atividade, você traz ela e vai fazer ali olhando e lendo, porque assim, nesses intervalos enquanto você está bebendo, você está conseguindo antecipar essa situação. Volto a dizer, não recomendo tanto pelo fato de correr o risco de você derramar água ou café no computador, porém é uma possibilidade, entendeu? Então seja cuidadoso se você for fazer essa dica aí. Então, resumindo, tudo que você faz tem como otimizar, independente do trabalho. Se vocês deixarem nos comentários aqui algumas atividades, eu respondo para vocês aí o que poderia ser feito em relação a essa atividade. Mas de antemão eu já respondo para vocês. Toda atividade tem como você produzir mais. É só vocês tirar os problemas imprevistos. Já de antemão eu falo para vocês, toda atividade tem como otimizar e fazer você produzir mais. É só você ter calma, pensar e você vai achar uma solução. E isso vai fazer com que você produza mais, produza bastante, e isso vai afetar diretamente os seus resultados para você conseguir mostrar para a empresa e conseguir o aumento de salário que você quer. Por que eu falo sobre aumento de salário? Como eu falei no começo, meu nome é Ed, eu sou analista de desenvolvimento de sistemas, mas o que acabou acontecendo? Várias empresas que eu acabei passando e trabalhando em diferentes segmentos, uma coisa que eu percebi é o seguinte, que eu conseguia ter crescimento. Não foi do nada, foi acontecendo algumas coisas e isso foi proporcionando eu ganhar conhecimento nessas situações e crescimento. O que acabou acontecendo foi o seguinte, eu sempre tive curiosidade de aprender as coisas. Então, isso foi fazendo com que eu cada vez desenvolvesse mais. E a empresa dá oportunidade. Vocês podem, às vezes, achar que não, mas a empresa sempre dá oportunidade. Então, o que acaba acontecendo é que eu ia entendendo como que fazia o processo e, de acordo com essas possibilidades que a empresa dá, você vai crescendo e desenvolvendo. Então, desde o começo, eu sempre cresci de cargos e funções, atividades muito rápidas, sempre tive vários aumentos de salário. E isso é um dos motivos pelo qual eu faço esses vídeos aqui. Muitas vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade para conseguir isso. E eu, nesses vídeos, eu trago essas soluções aí, as dicas, para vocês entenderem que não é tão difícil quanto parece conseguir um aumento de salário. Por diversas vezes, eu já vi dificuldades a longo prazo, assim, de falar assim, nossa, aqui é um pouco mais difícil de conseguir. Mas nunca eu pensei assim, é impossível. Porque o impossível é impossível até que alguém faça. Então o que acaba acontecendo é que eu sempre analisava, sempre criei os meus planejamentos e as minhas metas e eu ia executando. O que acaba acontecendo é que ao passar do tempo, aquilo vai ficando tão natural que você se torna uma pessoa inovadora, uma pessoa de crescimento, de uma melhoria de cultura na empresa. Então, por mais que eu passei por várias empresas, uma coisa que eu percebi é que o método não mudava muito. Então, baseado nesse método, é o que eu estou fazendo aqui nesses vídeos, mostrando várias técnicas para vocês utilizarem para conseguir esse aumento de salário. Então, o que eu ia percebendo ao longo das empresas que eu passei? Que se você tem proatividade, comprometimento, inovação, você sempre melhora, otimiza o seu trabalho, você consegue resultados. Comunicação também é muito importante. Como em vários vídeos eu falo para vocês, vocês sempre têm que conversar, se comunicar, dar feedback para o supervisor. Isso é muito importante. O líder, ou supervisor, gerente, eles têm que conhecer você. Uma coisa que vai acabar acontecendo é o seguinte, se ele não te conhece, por que ele vai te promover? Então, comunicação é muito importante. Eu sempre consegui, por causa disso, me destacar, porque eu sempre fui comunicativo, seja sempre educado e coloque metas.
Independente se a empresa coloca metas para você, você tem que colocar metas para você. Outro detalhe é sempre estude. Procure sempre cursos para você estar fazendo, capacitação, porque isso vai gerar resultados, isso vai gerar conhecimentos e ferramentas para você conseguir desenvolver melhor o seu trabalho. Às vezes você pode pensar que uma coisa boba como um 5S, mas o 5S, por exemplo, você pode usar em qualquer empresa, independente se ela está bem desenvolvida ou pouco desenvolvida, você pode utilizar. Então o que acaba acontecendo é que quanto mais ferramentas você tem, mais você vai conseguir fazer. Então, e outro detalhe, além disso, quanto mais ferramentas, mais rápido você faz. Então às vezes você pode pensar assim, mas então em quanto tempo que você conseguir aumento de salário? Isso varia. Eu já consegui aumento de salário em meses, eu já consegui aumento de salário em conversa, de repente ir lá conversar e ter esse aumento de salário, como teve algumas situações que foram mais elaboradas e eu tive que planejar algo mais grandioso. Mas uma coisa que eu deixo bem claro é que, independente do segmento, independente da empresa que eu trabalhei, eu sempre consegui. Então qualquer um consegue, desde que você tenha foco nisso, desde que você mostre o quanto você é bom, saiba como conversar e como descrever o seu trabalho, sempre procure ter comprometimento, assuma responsabilidade, porque se você quer um crescimento vertical, você não pode ter medo de adquirir responsabilidade. Pelo contrário, se você quer uma promoção alta de valor, você tem que ter uma promoção vertical. Às vezes pode parecer também que você pode falar assim, mas o aumento de salário nem sempre é muito alto. Eu já tive aumento de salário de dobrar o valor. Então, qualquer um consegue. É só você pensar nas atividades que você exerce naquele momento e que você pode fazer mais. Pense sempre que você deve fazer mais. Uma coisa que eu utilizo muito é pensar da seguinte forma. Eu não sou um prestador de serviço, então pense você como uma empresa prestando serviço para a empresa. Não pense simplesmente que você é um funcionário. Se você se coloca numa situação dessa, fica mais difícil você pensar numa coisa mais grandiosa. Então sempre pense o seguinte, você está ali na empresa, você é um prestador de serviço. Então pense como você sendo uma própria empresa e como você faz a gestão daquilo. Sempre que você pensar como se você fosse uma própria empresa e prestando serviço para aquela que você está como empregado, você sempre vai pensar de uma forma mais aperfeiçoada, uma forma mais direcionada para o sucesso. Por quê? Quanto mais você consegue mostrar para a empresa que você consegue, mais ela te dá oportunidade. Isso é muito impressionante. Às vezes você acaba passando despercebido essa situação. Quanto mais eu mostrava para a empresa, mais ela me dava chance, mais ela me dava carta branca para me mostrar resultados. Eu reformulei várias situações, reformulei vários departamentos em empresas e conseguiram bons resultados. Por quê? A empresa vai dando oportunidade. Quanto mais você mostra, mais a oportunidade ela vai te dar. E o aumento de salário acaba acontecendo naturalmente, mesmo sem você chegar numa conversa direta para ter isso. Por quê? Os seus resultados mostram mais que tudo. Então você, para pedir aumento de salário, às vezes nem é necessário. Então o que acaba acontecendo é, se você tem um comprometimento e você busca isso, o resultado aparece de uma forma ou de outra. Pense o seguinte, você consegue, siga nossas dicas, siga nossos métodos e crie os seus planejamentos. Estude, busque capacitação. Se não tiver a possibilidade no momento, não se preocupe, mas a gente vai mostrar aqui em vários vídeos como se desenvolver profissionalmente para você conseguir o seu aumento de salário, independente se você está fazendo um curso ou não. Então siga a nossa dica, compartilhe com quem você conhece que está precisando dessas informações. Outro detalhe é assim, se eu consigo crescer profissionalmente e consigo aumento de salário, você também consegue. Capacitação profissional, técnica e comunicativa. Por mais que às vezes você pense assim que só porque você já tem uma formação já é suficiente, eu vou te deixar meio triste. Não, nunca pare de estudar. Toda capacitação
é importante, porém, você ficar parado, isso vai deixar você para trás em relação ao mercado de trabalho. Então, o que eu recomendo? Nunca pare de estudar. Sempre faça cursos, procure aí formas de você desenvolver profissionalmente todos os dias. O que acaba acontecendo é o seguinte: às vezes a pessoa já tem uma formação e ele acha, não, isso aqui já é suficiente. Só que o mundo está em constante mudanças. Então eu recomendo você estar sempre crescendo profissionalmente, para que você nunca fique para trás e para que você aumente as suas possibilidades de conseguir um aumento de salário. Afinal, se você está vendo esse vídeo, é isso que você está querendo conseguir. Então o que acaba acontecendo é o seguinte: faça curso, converse com a empresa se ela tem como te ajudar a fazer cursos, ou ela pagando, ou você dividindo, ou procure alguns cursos mais simples. Existe muito curso online gratuito que você não vai gastar nada a não ser seu tempo. Então, sempre procure fazer um curso ou outro. A cada pelo menos 6 meses aí, faça um curso. É muito bom mesmo para a sua carreira profissional. O que acaba acontecendo é o seguinte: se você tem uma determinada atividade e você está tendo dificuldade em relação a ela, seja um técnico eletrônico que de repente tem dificuldade em usar um multímetro, ou que seja uma pessoa de qualidade que de repente tem dificuldade com medições, você tem que pensar o seguinte: aumente seu conhecimento nessa área. Quanto mais você conhecer, quanto mais fácil você fazer o seu trabalho, menos problema você vai ter, ou mesmo que você tenha problema, você tem mais recursos para sobressair nele. Então o que acaba acontecendo? Sempre que você tiver alguma dificuldade, procure algum curso para você melhorar nesse ponto. Então, enquanto você está vendo dificuldade, procure algum curso, principalmente se você é uma pessoa na área de comunicação, quer seja um vendedor, quer seja comprador. Você tem que procurar algo que aumente a sua comunicação, a clareza de como você conversa, se a pessoa que você passou a informação entende o que você está falando e vice-versa. Então o que acaba acontecendo é o seguinte: curso existe vários. A capacitação é sempre fundamental para o profissional, mas nunca deixe isso de lado. Se você acha que está tendo problema no seu trabalho, procure fazer algum curso, procure alguma capacitação, quer seja técnica, quer seja comunicação. Tudo depende. Se a sua área é mais técnica, procure a capacitação técnica primeiro. Se a sua dificuldade é comunicação e a sua área de atuação é comunicação, procure a área de comunicação primeiro. Depois você procura a outra área. Porque você tem que desenvolver melhor a sua principal ferramenta. Se você tem necessidade de comunicação e você desenvolve a parte técnica, pode ser que você tenha problema ao falar, mesmo que você domine aquele assunto. E o contrário acaba acontecendo também. Então o que acaba acontecendo é o seguinte: se você não se desenvolve, alguém pode chegar e passar na sua frente. Eu não estou dizendo aqui para vocês ficarem em concorrência com os seus parceiros de trabalho. Não, jamais. Eu não estou falando para você focar nisso. Aqui eu estou falando para você se manter no mercado, se você se manter um excelente profissional, com a capacitação sempre em mente. Por quê? Se você fizer isso, a empresa sempre vai ver você como um potencial, uma peça-chave. E quanto mais ela pensa dessa forma, maior a possibilidade de ela te dar aumento de salário, mesmo às vezes sem você pedir, porque ela confia tanto em você e no seu potencial, que às vezes você pode receber um aumento de salário sem nem você pedir, só pelo fato de você estar fazendo cursos. Isso já mostra que você está interessado em crescimento. E também entra a seguinte situação: se ela não te valoriza, pode ser que outra empresa valorize. Quanto mais você faz essa capacitação profissional, mais a empresa fica preocupada com você, tanto se ela quer manter você ou se ela pode perder você. Então, pense o seguinte: se você quer ser um bom profissional e trabalhar bem, com mais tranquilidade, facilidade, nunca deixe de fazer cursos. É muito bom e isso aumenta as possibilidades de seu aumento de salário. Muitas pessoas estão trabalhando via home office. O que seria o trabalho via home office? É quando você trabalha
em casa. O trabalhar em casa, como você vai conseguir um aumento de salário trabalhando em casa? É mais complicado, porém não é impossível. O que acaba acontecendo na maioria das situações é quando você tem um contato mais próximo do seu supervisor, fica mais fácil você conseguir um aumento de salário. Você consegue demonstrar mais a sua atividade, o seu desempenho, o seu comprometimento. Porém, quando você está longe ali da visão do chefe, que você está na sua casa, trabalhando. Só que o chefe está acompanhando o seu trabalho também. Então, isso não impossibilita você mostrar seus resultados para você conseguir um aumento de salário. É um pouco mais complicado. Porém, você não está ali o tempo todo acompanhando o seu chefe. Então, você tem que começar a acostumar uma coisa que é muito importante e fundamental para um aumento de salário: feedback. O que é feedback? É quando você dá um retorno para o seu chefe. É para ele saber como que está o acompanhamento da situação. É claro que nunca pode ser exagerado. Toma cuidado com isso. Eu estou falando que você tem que passar feedback, mas você não vai falar a cada 10 minutos: ô chefe, estou fazendo isso. Ô chefe, ô líder, eu estou fazendo aquilo. Não, calma. Você tem que saber o que você tem que passar de feedback. Quais são as atividades mais importantes e o que ele espera um feedback mais rápido. Então, é isso que você tem que dar feedback. Não exagere. Se você exagerar, você vai atrapalhar e incomodar o chefe. Então, tenha bom senso aí na hora de você dar um retorno para o seu chefe aí, seu líder. Então, pense bem nisso e utilize isso com sabedoria. Mas, enfim, o que é você dar feedback? Você dando feedback, você vai mostrar que você está concluindo a atividade. Ao concluir essas atividades, ele vai estar sabendo o que você está fazendo. O que acaba acontecendo em duas situações? Existem dois perfis básicos quando uma pessoa está trabalhando via home office. O que seria? Um é a pessoa que assim aproveita que ele está ali mais de boa, sem aquela pressão da empresa em cima. Então ele trabalha mais tranquilo, mais sossegado. Isso pode acontecer o seguinte: você pode atrasar mais no seu trabalho. E isso não é nada bom. Nada bom mesmo, porque seu chefe vai começar a cobrar você. Quando seu chefe começa a cobrar muito você, já é sinal que ele não está muito satisfeito com as suas atividades. Então, assim, tome cuidado com isso. Então, o que eu recomendo? Se você que está mais tranquilo, sem aquela pressão, está tendo mais tempo, em vez de você pegar e ir lá na hora de almoço, aumentar um pouquinho, alguns minutos, ou na hora do café, em vez de fazer 15 minutos, 10 minutos, não sei, depende da empresa, você vai lá e faz 20. Não. Faça o seguinte: se você quer aumento de salário e você está tranquilo, suas atividades não estão te sobrecarregando, faça mais. O que você deve fazer? Quando você conversar com o seu chefe, não seja simplesmente direto e falar assim: chefe, faça mais atividade para mim que eu estou de boa. Jamais fale isso, entendeu? O que você deve fazer? Você vai chamar seu chefe, ou líder, quem é o seu supervisor direto, e conversar com ele, falando assim: ó, eu estou precisando de um aumento de salário, o que eu posso fazer para isso? Teria como me dar alguma atividade, alguma responsabilidade a mais para que eu consiga alcançar esse objetivo? Você tem que conversar sobre isso antes. Nunca já chega falando que você precisa de mais atividades ali, que você está tranquilo. Se você fizer isso, você está diminuindo a sua possibilidade de conseguir um aumento de salário. Então, na hora que você for conversar, já usa isso para, de antemão, você já abrir o caminho para você conversar sobre um aumento de salário. Então, você vai conversar com o seu supervisor falando que você precisa de um aumento de salário e o que ele poderia entregar de atividade a mais ali para você fazer para que isso se torne possível. Você sempre tem que chegar com basicamente essa informação. Então não esqueça disso ao conversar com seu chefe. E a outra situação, quando a pessoa está bem sobrecarregada trabalhando em home office, é a mais difícil. O que acaba acontecendo? Quando você está ali já sobrecarregado e você acaba tendo até mais pressão do que você tinha no trabalho, porque dependendo da empresa, a cobrança é até maior em home office. Por quê? Às vezes a empresa tem uma má visão de quem está trabalhando em casa. Está de boa e não é bom. Porém, ela vai ficar pressionando muito. Então o que eu recomendo? É você
aprender algumas situações para você melhorar o seu desempenho. Como que a gente conversou no outro vídeo sobre a técnica 80-20, como você saber escolher qual que é as atividades mais importantes para você fazer primeiro. Então você tem que começar a entender algumas coisas para você produzir mais, independente da pressão que você está ali. Se você souber escolher as atividades mais importantes e você fazer elas primeiro, você vai começar a ganhar tempo, vai começar a ganhar fôlego, entendeu? Porque você já vai fazer elas primeiro. Então as atividades secundárias você vai deixar um pouco para depois. É claro que você tem que saber o que é urgente e o que é importante, o que deve ser feito agora e o que deve ser feito depois. Aprendendo a controlar essas atividades e seguindo outras dicas que nós vamos deixando aqui nos nossos vídeos, ou lá no site que vocês podem dar uma olhada, você vai aprender várias técnicas para você diminuir essa sobrecarga de trabalho que você está tendo e vai aprender a trabalhar mais com menos. Então você vai fazer mais coisa com menos tempo. Isso às vezes pode parecer impossível, mas não é. Desde que você comece a entender melhor seu trabalho e você melhore suas atividades, seu desempenho, você vai conseguir fazer isso. É simples, não é fácil, mas é possível. Então, se você dá uma olhada nos nossos vídeos aí, você vai achar muitas soluções para problemas que vocês acham que às vezes não é possível de fazer, não é possível de melhorar. Mas eu digo para você, é possível sim. Por mais difícil que eu já tive situações aí, eu superei elas e consegui ter um bom desempenho. E acredito que qualquer um consegue. Então, acompanhe nossos vídeos, veja aí, não desista por mais difícil que seja, independente se você está trabalhando em home office, se você está sobrecarregado ou você não está sobrecarregado, se você conversar com seu supervisor, mantendo um feedback, isso continua te possibilitando conseguir um aumento de salário. Não esqueça disso, converse a todo momento, a pandemia, com fé em Deus, logo vai passar. Mas o trabalho home office veio para ficar. Você tem que se adaptar e aprender a conseguir o seu aumento de salário, independente se você está trabalhando diretamente na empresa ou se você está trabalhando home office. Não desista, siga nossas dicas que você vai conseguir o seu aumento de salário. O sucesso é um planejamento de longo prazo com ações diárias. O que seria isso? É o seguinte, muitas vezes você quer um aumento de salário, só que o que acaba acontecendo é o seguinte: se você quiser um aumento de salário para hoje, você deveria ter começado ele um tempo atrás, sei lá, um ano atrás, que é um tempo mais ou menos que dá para você mostrar um resultado na empresa. É claro que o tempo pode variar, pode ser mais ou pode ser menos. Só que você tem que planejar. Se você quer um aumento daqui a um ano, você deve começar agora. Então, todo dia, toda ação diária vai fazer a diferença. Isso é um caminho longo que você deve percorrer. Por quê? Você deve mostrar ações, você deve mostrar melhorias, você deve mostrar o seu desempenho. Então, você tem que estar bem ali na comunicação. A comunicação é muito importante. Não adianta você quer um aumento daqui a um ano e você não conversa com ninguém, você é fechado. Então, a comunicação é muito importante. Dependendo da promoção que você quer, vertical ou horizontal, você tem que pensar o seguinte: comunicação. Quanto mais você quer crescer, quanto maior o aumento que você quer, mais comunicativo você tem que ser. De forma formal, adequada, mas tem que ser. Então, o que acaba acontecendo? Você tem que ter ações diárias, ações mensais e por aí vai. Até você conseguir alcançar esse longo prazo, que é o quê? O sucesso, o seu aumento de salário. Então pode parecer um pouco complicado, mas não é. É só você saber aplicar alguns métodos. Aqui deixamos vários vídeos e tem muitos posts lá no nosso site que vai facilitar para você saber percorrer esse longo caminho para você conseguir seu aumento de salário. Quanto mais adequado o seu planejamento a longo prazo e quanto mais sucesso você conseguir, melhor vai ser a sua possibilidade de conseguir aumento de salário. Consequentemente, o valor aumenta. Se você quer ganhar um aumento de salário de 10%, você vai fazer um pouco. Se você quer um aumento de salário para dobrar o seu salário, você vai ter que fazer muito mais.
Então o que acaba acontecendo é que esse planejamento tem que ser bem adequado. Às vezes você pode pensar assim, meu trabalho é simples, eu trabalho numa fábrica, eu tenho um serviço mais definido ali, eu sou operador de máquina, e você pode achar que não consegue. Pelo contrário, todo trabalho você consegue mostrar resultados. Todo trabalho você consegue fazer melhorias. Independente do cargo, independente das atividades, é só você ter algumas ações. Quais são elas? Comprometimento, verificar ao seu redor o que você pode melhorar ou otimizar. Então, tudo que você puder fazer para a empresa crescer, consequentemente, você vai crescer junto. Então, não fique pensando que você está numa situação, num cargo que não consegue. Eu sou do administrativo, eu só fico ali na minha mesa trabalhando. Se você conseguir melhorar o seu trabalho, o seu desempenho, faz muita diferença. Então, o que acaba acontecendo é que todo trabalho tem como melhorar, todo trabalho tem como otimizar, todo trabalho tem como conseguir resultados. Você tem que planejar, de acordo com o seu trabalho, a atividade que você vai fazer, o planejamento que você vai fazer. Tente evitar um pouco você influenciar diretamente em outras áreas, apesar de que, dependendo do planejamento, não tem como, você acaba interligando com outras áreas. O que acaba acontecendo quando você interliga com outras áreas é que você vai ter maiores dificuldades para você executar aquele planejamento que você tem. Então eu recomendo sempre, comece pelo planejamento mais simples, no seu ambiente de trabalho, coisas que estão totalmente ligadas com você, para depois você expandir para um projeto um pouco mais audacioso, um pouco maior, que daí envolve outras pessoas e outros departamentos. Por que isso? Porque isso vai ser mais complexo. Então, assim, se você começar com a atividade já mais complexa, isso pode levar mais tempo. Então, para o seu planejamento a longo prazo, com as suas ações diárias, tudo depende. É claro, se você quer um aumento de salário muito grande, quanto mais audacioso, quanto maior o seu projeto, maior a possibilidade de você conseguir isso. Porém, o tempo pode ser um pouco maior. Então, se isso não for problema para você, ok, tranquilo. Mas se você quer um aumento de salário em curto prazo, então eu recomendo você fazer algo menor, algo que dependa mais de você ou menos gente envolvida para você gerar um resultado mais rápido. Então pense o seguinte, cada dia faz a diferença. Pense a longo prazo, porém faça todo dia uma melhoria. Sucesso para vocês, acompanhe nossos outros vídeos, deixe um like, compartilhe quem está precisando dessas informações e eu vejo vocês no próximo vídeo. Para você não perder nada de nossos conteúdos, venha no site tempoutil.com.br. Aqui você pode acompanhar nossos artigos e posts para você conseguir esses livros grátis e conseguir conteúdos adicionais especiais enviados diretamente para você. É só você vir aqui, baixe nosso e-book grátis, você vai digitar seu e-mail aqui, utilize o e-mail que você tem mais acesso, mais visualização, baixe agora seu livro digital grátis. Você fazendo esse download, além disso você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que a gente vai mandar e-mail para vocês poderem ter acesso. Até mais!